Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, eu quero ler com vocês, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Amados, quando nós olhamos para a Epístola de Paulo aos Romanos, nós vemos que na ordem das epístolas ela é a primeira. Ela já é a primeira das epístolas. Ela é considerada pelos eruditos, pelos estudiosos da Bíblia, como a epístola mais teológica da Bíblia. A epístola mais teológica. Por quê? Porque ela explica, ela traz uma exegese acerca da justificação, da santificação, da regeneração. Ou seja, ela traz para as nossas vidas os aspectos que são primordiais para a salvação do ser humano. Quando nós olhamos para o capítulo 1 e versículo 16 da Epístola de Paulo aos Romanos, nós estamos falando, nós estamos nos deparando com o textual deste livro, que é exatamente este versículo que Deus colocou no coração aí das irmãs, no círculo de oração, para que este fosse o tema dessa festividade. É uma epístola muito importante, ela é teológica porque ela teve um papel muito importante e continua tendo na história da igreja, na história do apostolado, na história dos seguidores, na história dos judeus, na história dos gentios. A Epístola de Paulo aos Romanos, ela traz a nós nesta noite uma reflexão sobre a necessidade de salvação. Ela nos traz uma reflexão sobre o que éramos, sobre o que somos e para onde será que vamos. Esta é a questão. O que será que estamos fazendo com o Evangelho? O que será que estamos fazendo na igreja? Nós que somos da igreja. O que será que estamos fazendo? Quais serão as nossas convicções? E o interessante é que ela é uma epístola teológica, porque ela é também pedagógica, porque ela é baseada, e Paulo escreve aqui com maestria, ela é baseada em perguntas e respostas. Olha só, é como se fosse um questionário de múltipla escolha, em que ele coloca o X na alternativa certa. Ela é pedagógica, ela é didática. Tudo isso por quê? Para que eu e você entenda o propósito de Deus e o projeto de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém. A Epístola de Paulo aos Romanos, ela foi escrita aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. E ela foi escrita por Paulo, um homem nascido em Tarso, não é? A principal cidade da Turquia atual, não é? Paulo, ele escreve esta epístola com uma chancela na tua vida de ter sido um ex-fariseu, um ex-judeu praticante da lei. Olha só, praticante da lei. E quando a gente fala ex-judeu, a gente fala no
no sentido de que a lei neste momento ela não prevalecia mais na vida de Paulo. Ex-judeu no aspecto religioso, ela já não prevalecia com tanta força na vida de Paulo. Alguns aspectos da lei ainda faziam efeito na tua vida, mas o principal aspecto que fazia parte da tua vida não era mais uma lei escrita em tábuas de pedra, em pedras mortas. Tábuas de pedras mortas não. Agora Paulo estava com uma tábua que é o teu próprio coração, escrito palavras numa tábua viva, que era a tua própria vida. Então você veja que Paulo, ele recebe, diz a história, a sua principal educação em Jerusalém, aos pés de um homem chamado Gamaliel, que era simplesmente um doutor da lei, o mestre da lei. Paulo, ele escreve, e aqui você começa a ver, quando a nossa irmã Rosângela leu aqui a palavra e ela diz que Paulo era devedor, é porque Paulo ele tinha muita vontade de ir a Roma. Paulo ele tinha muita vontade de entrar em Roma e pregar o Evangelho para o povo de Roma. Mas ele sempre era impedido de chegar a Roma. Os romanos, e isso é importante a gente entender, os romanos eram o principal povo, o sistema romano era o principal sistema que oprimia a igreja naquela época. E Paulo, sempre por um motivo ou outro, ele era impedido de ir até lá. Mas Deus, irmãos, quando ele tem um propósito, quando ele tem um projeto na vida de alguém, ele move tudo que for possível para que as coisas aconteçam. E as informações que Paulo queria passar para Roma, para a igreja de Roma, eram informações muito importantes acerca do Evangelho de Jesus Cristo, acerca da salvação, acerca da graça em detrimento da lei. E para isso, estava ele lá no final da sua terceira viagem missionária em Corinto, quando ele estava em Corinto. Estava ele hospedado na casa de um homem chamado Gaio. E ele conhece ali uma mulher cristã chamada Febe. E através desta mulher, ele envia a carta para a igreja de Roma, a epístola de Paulo aos Romanos. E por que Paulo tem tanta pressa para escrever? Por que Paulo tem tanta pressa de falar com os romanos? Por que Paulo tem tanta pressa de escrever àqueles que estavam na igreja de Roma? A primeira coisa que é importante a gente entender é que a igreja de Roma, ao contrário do que se prega, não é? No catolicismo romano, a igreja de Roma ela não fora fundada por nenhum apóstolo. A igreja de Roma ela não foi fundada, muito menos por Pedro. A igreja de Roma ela fora fundada por judeus e por prosélitos, que eram gentios com costume de judeu, que se converteram no dia de Pentecostes. Estes provavelmente eram aqueles que tinham fundado a igreja em Roma, que estavam em Roma. Porém, se fazia necessário, Paulo sentiu a necessidade, o desejo no coração dele, de esclarecer alguns pontos que eram importantes. Então logo podemos dizer o seguinte: o primeiro propósito de Paulo para escrever para a igreja de Roma era se apresentar aos crentes de Roma, aqueles que tinham se convertido no dia de Pentecostes. Porque na época da conversão em Pentecostes, o discurso de Pedro muito foi que ofendeu Paulo. Porque Pedro falou uma coisa lá no discurso dele que ofendeu: a este Cristo a quem vocês crucificaram. E Paulo ficou ofendido com isso.
e se tornou um grande perseguidor da igreja. Um terrível perseguidor da igreja. Pelo seguinte motivo, meus irmãos: quando você prega o Evangelho a um povo que tem ouvido, mas não ouve, que tem olho, mas não enxerga, é uma coisa terrível. Grande é o desafio. E os romanos, eles não criam em Jesus, tão pouco o aceitavam para crer nele. Então a primeira coisa dele era se apresentar. A segunda coisa, o segundo objetivo dele era expor e defender a verdade do Evangelho que ele pregava. Expor e defender a verdade do Evangelho que ele estava pregando e ganhando almas. Nós temos uma missão de expor o Evangelho e defender as verdades que nele estão contidas, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A terceira coisa era incentivar os crentes romanos a depender somente da graça de Deus para a sua salvação. Roma era oprimida e tinha que andar dentro dos estatutos estabelecidos pelos seus imperadores. Não existia Deus maior em Roma do que os seus imperadores. Os seus imperadores eram os deuses e eles determinavam as leis e eles determinavam tudo que tinha que ser cumprido. E a igreja naquela época, meus queridos e amados irmãos, ao contrário de hoje, que nós temos a liberdade de participar de um culto maravilhoso, como participamos agora à tarde ao ar livre, a igreja de Roma não tinha esse privilégio não. Se fizesse culto, ia parar lá no Coliseu, na boca dos leões. Mas mesmo assim, Paulo incentivara aos da igreja de Roma a permanecer na graça. E ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia que graça é essa que ele estava falando. E a graça pela qual ele estava falando, e a graça da qual estamos pregando aqui nesta noite, chama-se a misericórdia de Deus a favor da nossa vida. E a misericórdia de Deus a favor da nossa vida chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a misericórdia de Deus providenciada para mudar a nossa história. Jesus Cristo é o ato maior de misericórdia de Deus para nos livrar das garras do inferno. Por isso que as irmãs cantaram que ele é grande mesmo. Porque tem que ser grande para dar o único filho que tem. E para um povo como eu e você, pecador falho, tem que ser muito grande. E o coração tem que ser maior que ele. Mas o amor dele, diz João 3,16, que é de tal maneira, não tem nem palavra para expressar o tamanho deste amor. Será que você aqui nesta noite consegue entender a dimensão do amor de Deus a favor da tua vida? Eu vou te dizer, nem se você quisesse, mas pode acreditar, é muito grande mesmo. Esse amor é muito grande. E hoje de manhã, quando eu fui no hospital, eu fui lá visitar a Raíssa, eu falei para ela, agradeça a Deus que o amor dele na tua vida é muito grande. E o cuidado e os livramentos dele na tua vida é muito grande, porque era para você ter morrido. Ele nos ama de uma tal maneira que não podemos entender. Nós, na nossa limitação humana, fomos impedidos de sondar o coração de Deus para entender o amor dele. Mas você que é pai, você que tem filho aí, só Abraão sabe o que é isso, porque ele foi levar o filho dele lá. Você daria o teu filho em prol de uma causa que nem é tua?
Sacrifício altruísta, que não visa o próprio interesse, e sim o interesse de outro. Coisa linda. Glória a Deus. E esse evangelho que Paulo está falando aí, evangelho vem de evangelion, que significa o que? Boas novas de salvação. Então Paulo, ele está falando de boas novas de salvação. Agora é interessante que Paulo, ele começa dizendo, e ali nesse versículo, em alguns pontos a gente tem que se ater dele. Ele começa dizendo o seguinte: por que não me envergonho? Por que não me envergonho? Ele estava dizendo o seguinte: de antemão quero dizer para vocês, antes de qualquer coisa, eu quero abrir essa carta dizendo para vocês o seguinte: eu não tenho vergonha nenhuma daquilo que eu estou mandando para vocês. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho dúvida nenhuma que é verdade tudo isso que está escrito aqui. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê. Ele estava dizendo: este Evangelho, ele é poder de Deus para a sotéria de vossas vidas. Sotéria, que significa para o vosso livramento. O Evangelho é providência de Deus para o vosso livramento. Evangelho é sotéria de Deus para que você chegue à meta final com segurança. Evangelho é sotéria de Deus para proteger você de todos os danos. Por fim, Evangelho é poder de Deus para a salvação, seja ela agora ou ela absoluta. Você pode glorificar a Deus que o Evangelho te alcançou? Será que você pode glorificar a Deus nessa noite porque você e eu somos frutos do Evangelho? Será que eu e você nesta noite? Porque não me envergonho do Evangelho. E por que ele está falando isso? E ele diz aqui: primeiro, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui Deus falou no meu coração. Deus falou forte aqui no meu coração, em duas situações. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: seja lá em Atenas, que era a capital da Grécia, ou seja em Roma, que era a capital do Império Romano, o Evangelho ele era ridicularizado. Por quê? Porque em Atenas, para os gregos, ele era o quê? Era algo insensato. Era algo insensato. Era tomado como um produto do fanatismo religioso. Não era levado a sério. Olha só. E já para os judeus, o Evangelho ele era o quê? Ele era uma pedra de tropeço na vida dos judeus. Por quê? Porque ele batia de contra o judaísmo. Não era mais tempo de viver pela lei. Não era mais tempo de viver baseado em pedra morta. Porque está escrito que a lei era mata, a letra mata. Está falando da lei. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Coloca a mão aí no teu coração. Aleluia.
coração. Sabe o que é o teu coração? Pensa que o teu coração agora ele é uma folha de papel. Que o Senhor nessa noite quer escrever uma história no teu coração. O teu coração não é de pedra, e tão pouco de pedra morta. O teu coração está vivo, ele está pulsando. E todos os dias o Senhor quer escrever uma história na tua vida. Todos os dias o Senhor tem algo novo para a nossa vida. O Senhor não gosta de mesmice. O Senhor não gosta de coisa arcaica. Se você acha que Deus não é moderno, você está enganado. Ele gosta de novidade de vida para nós. Só que as novidades de vida do Senhor estão dentro da palavra. E a palavra está aqui todo dia. É o livro que a gente abre todo dia, mas todo dia Ele nos surpreende. Todos os dias Ele tem algo novo para nós. Todo dia. A palavra de Deus, ela se renova todo dia. Amém, irmão? Amém, coisa nenhuma. Isso é mentira do diabo. A palavra de Deus ela não se renova porque ela não fica velha. Ela é nova todo dia. Todo dia ela é nova. Você sabia? Todo dia ela é nova. Todo dia. Todo dia ela é nova. Então nós temos que entender isso. E ele fala: eu não me envergonho do Evangelho. E aqui é um ponto importante para a gente entender. Porque ele é salvação. Poder de Deus para salvação a todo aquele que crê, tanto para judeu como para gentil. Por que ele estava dizendo isso? Porque o judeu vivia debaixo da lei. O judeu vivia debaixo da lei, que você tinha que ser circuncidado, que você tinha que ir lá e adorar o Talmud, que eram as coleções de escrito, todo o aspecto, todos os costumes que eram feitos de maneira oral. Você tinha que ser adepto daquilo lá. Tinha que entrar na sinagoga, e toda reunião de sinagoga eu acredito que era, desculpe dizer o termo, até acho que era uma chatice todas as reuniões de sinagoga, porque não saía daquela mesmice. Não saía daquela mesmice. Não saía da mesmice. Era sempre a mesma coisa. Era aquele protocolo, era aquele ritual. Eu imagino todo mundo lá, bem arrumadinho, tudo bonitinho. Aquele protocolo, aquele ritual, o pessoal entrava e saía do jeito que entrou. Evangelho não é isso. Evangelho ele traz uma nova proposta para nós. O Evangelho ele traz uma proposta na nossa vida chamada de transformação. A proposta do Evangelho é não entrar e sair do jeito que você entrou. É você entrar e sair renovado. É você entrar e sair diferente. É você entrar e ter o efeito do Evangelho, o efeito da palavra na tua vida. Mas quando nós olhamos aqui, meus amados, ele fala primeiro para os judeus. E os gentios, eles não viviam embaixo da lei. Só que eles tinham a própria lei que eles mesmos haviam escrito no coração deles. Lei que eles haviam estipulado de vida para eles. Aqui eu vejo duas verdades. Uma para a igreja e uma para quem está fora da igreja. Tanto que ele fala para os judeus, depois para os gentios. Sabe o que eu entendo? Sabe o que o Espírito de Deus testificou com o meu espírito nessa madrugada? O Espírito de Deus falou no meu coração muito forte. E ele disse o seguinte no meu ouvido: você está vendo o que você está lendo aí? O Espírito de Deus falando comigo. Sabe o que significa isso? Que tem pessoas dentro da minha casa que não têm convicção das coisas que estão lá no meu Evangelho. Existem pessoas, existem igrejas que o Evangelho não é unanimidade dentro da minha casa. O que Deus falou no meu coração, irmãos, é o seguinte: o Evangelho ele tem que estar muito bem definido dentro de casa. E é por isso que Jesus ele disse que profeta de casa não tem honra. Por quê? Porque o Evangelho não foi aceito, não foi para o judeu. Digo, não foi para o gentil. O problema não era que o Evangelho não tinha sido aceito por romano. O problema não era que o Evangelho não tinha sido aceito ainda lá na Ásia. O problema é que o Evangelho não tinha sido aceito dentro de casa. As pessoas não tinham feito ainda a sua lição de casa. Como que você vai difundir uma coisa que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não domina?
nessa noite. Jesus ele fez essa pergunta para os discípulos. Antes dele falar que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, antes ele fez essa pergunta para os discípulos. Ele perguntou: quem sou? Quem estão dizendo que eu sou? Eles falaram um monte de relato. Mas depois vem a pergunta mais difícil: quem vocês dizem que eu sou? Sabe por quê? Porque aquela pergunta dependia o futuro do cristianismo. E sabe o que o Senhor pergunta para nós aqui nessa noite? O que é o meu evangelho para vocês? O que é o meu evangelho para vocês? O que significa evangelho para vocês? Ele fez essa pergunta para mim: o que significa evangelho para vocês? O que significa evangelho para mim e para você, igreja? É pegar um calendário na mão e fazer um cronograma. Segunda-feira tem ensaio de oração. Terça-feira tem um culto. Quarta-feira eu vou para pregação. Na quinta-feira tem um culto. Aí na sexta-feira, tem um culto lá na sede. Mas pode ter um ensaio aqui também. No sábado? Não, sábado não tem trabalho. Sábado é para a família. Domingo de manhã escola dominical. Acho que eu vou dormir até um pouquinho mais tarde. Domingo à tarde ensaio da orquestra. Domingo à noite culto. Isso não pode ser uma mesmice na nossa vida. Tudo isso tem que valer a pena. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? É ótimo que você participe dos ensaios. É ótimo que você participe de todos os cultos. É ótimo que você faça todas as coisas, que você esteja envolvido na obra de Deus. Mas o Senhor não te quer aqui só com o corpo. O Senhor te quer aqui de corpo, de alma, de espírito. Você está entendendo? O Senhor te quer aqui com entendimento. Sabe o que é entendimento? É saber quem é que tem que ser adorado. É saber como tem que adorar. É saber o porquê que tem que adorar. E é saber o resultado dessa adoração. Aleluia. Essa semana, irmãos, eu fiquei tão contente essa semana. Que semana gloriosa. Falei para minha esposa: que semana gostosa que nós tivemos essa daqui. Que semana gloriosa foi essa, né, irmão? Que semana gloriosa. Chegamos segunda-feira aqui, igreja repleta, o povo orando. Na terça-feira, igreja lotada, parecia domingo, o povo orando. E Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. A igreja dobrou o joelho na segunda. A igreja dobrou o joelho na terça. E na terça-noite, na hora do culto mesmo, Deus já respondeu. O Senhor já respondeu com fogo aqui no culto na terça-feira à noite. Porque Deus não deve nada para ninguém. Quando você sabe quem você está adorando, e quando você se predispõe a adorar quem tem que ser adorado, a resposta do céu ela vem imediatamente. Imediatamente. Eu estava lá na porta e falei para o irmão, né? Eu estava comentando para o irmão, lá na porta: o culto hoje está diferente. Aí o pastor chamou o irmão Alcino aqui. Aí o irmão Isaías estava lá fora. O irmão Isaías falou: existe algo diferente ali na vida do pastor. O pastor tem alguma coisa sobrenatural que está dominando o pastor. Aí nós começamos a observar. Aí o irmão Alcino já começou a sentir a presença de Deus. Irmãos, é assim que acontece. Quando nós adoramos, a gente tem que ser adorado. Quando nós não nos envergonhamos do Evangelho, quando nós entendemos o que é Evangelho, o poder de Deus ele desce. E ele desce para fazer a diferença no meio da congregação. Ele desce para fazer a diferença no teu ensaio. Ele desce para fazer a diferença no trabalho que você está realizando. Se você quer ter resultado, se você quer ver o poder de Deus na sua vida, começa a adorar aquele que é digno de toda honra, é de toda glória. Glória a Deus. Eu acho lindo isso na vida de João. Eu acho maravilhoso isso na vida de João. João ele sofreu, irmãos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. João ele foi o discípulo de Jesus que foi levado ao extremo. Por que ao extremo? Como que João foi levado ao extremo, irmão? Foi o único que não morreu de morte
terrível, catastrófica, como que ele foi levado ao extremo? Irmão, para parafrasear isso aqui que eu vou falar para vocês é o seguinte: uma coisa é o camarada ir lá, bater o carro e morrer. A família que fica sofre. Mas ele foi lá, deu aquela pancada e morreu. Agora dura o camarada ir lá, bater o carro e ficar lá. O cara andar erradico, fazer aquilo e ficar lá numa cadeira de rodas. Ficar impedido de dirigir. Isso é coisa terrível. Isso é coisa cruel. Cruel. E se não tiver estrutura para isso, e se quem está perto não tiver estrutura para isso, né, pastor? Se quem está perto não tiver estrutura para isso, que João, o Senhor permitiu que ele ficasse numa cadeira de rodas espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque César, Augusto, Tito, Flávio, Domiciano enviou todos os cristãos lá para a ilha de Pátmos. O povo ficava lá, tendo que trabalhar, tendo que se sujeitar, não é? Quando a gente lê o livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, você vê isso de uma maneira muito profunda. Muito profunda. O povo lá trabalhando, fazendo, todos os dias lá. Os soldados romanos vão lá para ver como é que está sendo feita a coisa. Sabe aquele desgaste psicológico? E João lá. E o desgaste psicológico era enorme. Sabe por quê? Porque se saísse de lá e voltasse, ia morrer num tacho de azeite quente. Sabe? Já pensou você morrendo num tacho de azeite quente? E agora, o que eu faço? Eu fico aqui e volto para lá. Só que o que é interessante, irmãos, é que Deus, Ele não deve nada a ninguém. Ele não deixa ninguém passar por situação sem dar o justo cuidado. Primeira providência de Deus para João lá na ilha de Patmos é o quê? É começar a revelar coisas maravilhosas para João. Começar a revelar coisas maravilhosas para João. É por isso que o livro de Apocalipse ele chama de o livro da revelação. Porque ele foi revelado para João. Foi revelado. Revelação pura. E nessa viagem de João até o céu, até a glória, lá no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 7, João começa a ver o que é esse evangelho. João começa a ver o que é esse evangelho. É lógico que isso é uma simbologia, que também pode se referir ali aos 4 ministérios, mas que também pode ser aplicado aos 4 evangelhos. E João diz, e João foi lá, levado até o trono de Deus. Isso é lindo. Ele foi levado até o trono de Deus. E aí começa a aparecer 4 seres viventes para João. O primeiro ser vivente que João vê é o leão. Depois aparece um boi, em outra tradução, um novilho. Daqui a pouco aparece um homem. E daqui a pouco aparece uma águia voando. Era Deus mostrando para João o seguinte: toda essa situação aí não é em vão não, João, porque você é um privilegiado. Eu vou te mostrar agora o que é esse evangelho que vocês viveram aí. E João não tinha o evangelho que João tinha não era esse evangelho que nós temos na mão aqui hoje. Era o evangelho vivo, era ele mesmo, porque ele tinha vivido tudo que estava escrito nos 4 evangelhos. Ele estava lá. Então quando ele vê o leão, sabe o que era o leão? Evangelho de Mateus. O leão significa aquele que domina, aquele que comanda. Significa Jesus como o príncipe da paz, o rei dos reis, o Senhor do Senhor, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá que protege e comanda o teu povo. O boi significa o evangelho de Marcos. O boi é o animal que serve.
Fica nessa força aí, irmão. Porque bem mais aventurado é o que serve do que aquele que é servido. Bem mais aventurado é o que serve do que aquele que é servido. Será que você seria capaz de lavar os pés do seu irmão? Será que você seria capaz de lavar o pé do pecador? Aleluia. Jesus lavou o pé dos discípulos. Sabe por quê? Para que os discípulos tivessem parte com ele. E sabe por que nós temos que lavar os pés uns dos outros? Para que nós tenhamos parte com os nossos irmãos. Senão nós não somos corpo. E sabe o que é lavar o pé? É suportando uns aos outros em amor. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Evangelho puro. Por isso que o evangelho tem que ser muito bem definido dentro de casa. Aí aparece o homem, Lucas, que apresenta Jesus como 50% homem e 50% Deus, amém? Não, 100% homem. Só que 100% homem, sendo este concebido pelo poder do Espírito Santo. E 100% Deus, porque ele saiu do trono de glória do lado de teu Pai, para vir aqui nos lavar e nos redimir com o teu sangue precioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Já tem gente sendo lavada, renovada. Glória ao Senhor. E quando ele vê a águia voando, a águia voando, aí ele falou: isso é comigo. Esse aí é o evangelho que eu escrevi. Esse é o meu, esse eu conheço. Essa águia aí eu conheço. Essa águia aí eu conheço. Essa águia eu conheço. Essa aí é a águia que tentaram parar o voo dela lá no Calvário. Essa aí é aquela águia que tentaram parar lá no Calvário. Mas veio com as penas furadas pelos pregos, pelos cravos. Essa águia voou para o céu. Aleluia. E o voo dela é constante. E o voo dela não para. E ela está voando aqui nesta noite. Ela está voando aqui nesta noite e ministrando ao meu e ao teu coração. Viva pelo Evangelho. Viva pela fé. Glória a Deus. Aleluia. Porque grande será a vossa recompensa, diz o Senhor. Passe por tudo isso. Suporte um pouco mais. Porque a águia continua voando. E ela não vai parar. E vai ter uma hora que as asas dela vai te pegar. E você vai voar junto com ela. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer voar junto com a águia aqui? Quem quer voar junto com a águia? A águia significa o que está no Evangelho de João. Ele no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Aquele que era divino. Aquele que estava desde o princípio. Aquele que comandou todas as coisas junto com o Pai. Agora estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Oh, aleluia. Mas a águia vai entrar dentro da tua casa. Pode abrir a tua janela. Pode abrir tua porta. Onde tiver espaço, a águia vai entrar. E onde a águia entra, meu irmão, a deidade de Deus, a divindade de Deus, o poder de Deus. Aleluia. E como é tremendo, hein? E como é tremendo! Eu vou te dar um minuto para você pensar. Eu vou dar um minuto para você meditar aí onde você está. E eu quero ver se você é capaz de entender a grandeza desse Deus aí. Eu quero saber se você é capaz. Fecha os teus olhos aí, onde você está. Aí mesmo onde você está, fecha os teus olhinhos aí. Começa a pensar na grandeza desse Deus. Começa a pensar em tudo que Jesus sofreu pela mim e pela tua vida. Oh,
eu estava em casa, fiquei 4 horas na frente da televisão. Mas sabe fazendo o que? Assistindo Jesus de Nazaré do Franco Zefiré. E eu comecei a ver aquilo. Oh, coisa gostosa, você sai renovado. Você começa a ver, meu Deus, Jesus é tudo isso e ele se fez. Sacrifício. É a minha vida, eu não valo nada. Eu que não valo nada. Não vale nada. Quem que nós valemos, irmão? Quem que nós valimos? Fala pra mim. Quem éramos nós? Tinha que construir cruz para todo mundo. A gente tinha que estar naquela cruz lá. Um dos bandidos que estava do lado de Jesus lá teve discernimento disso. Falou: rapaz, você não teme a Deus nem vendo ele no teu próprio, no mesmo juízo que você. Nós fizemos um monte de coisa errada, mas esse aí não fez nada. Sabe o que ele está fazendo? Ele está indo para essa cruz aí para levar a gente junto. Então não vou perder meu tempo. Senhor, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Será que você pode ser igual esse bandido nessa noite? Quem quer se fazer bandido aqui nessa noite pode dizer: lembra-te de mim, Senhor, aí no teu reino. Lembra-te de mim aí no teu reino. Você é capaz de falar isso? Fala aí, fala para ele agora, fala. Ele quer ouvir, lembra-te de mim aí no teu reino. Pode falar. Fala para ele. Eu não ouvi ninguém falar, fala. Lembra-te de mim no teu reino, fala para ele. Lembra-te de mim no teu reino, fala, igreja, clama, igreja. Lembra-te de mim no teu reino, fala. Fala. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Mais um pouco de tempo. Aquilo que há de vir virá e não tardará. Agora, se o evangelho está bem definido aqui dentro, vocês já sabem que ele é o leão? Vocês acreditam que ele é o leão da tribo de Judá? Vocês acreditam que é melhor servir do que ser servido? Vocês acreditam que ele se fez carne, 100% homem aqui, mas 100% Deus? Você acredita que ele continua aqui como águia voando aqui no nosso meio? Você continua entendendo isso? Agora nós estamos prontos para pregar o evangelho. Agora o evangelho vai ser poder de Deus para salvação. Porque se a igreja entender para que serve o evangelho, ele vai ser poder de Deus para salvação. Ele vai ser poder de Deus para salvação. E é lindo isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, meus irmãos, eu quero em 5 minutos encerrar. Em 5 minutos eu quero encerrar. E aí entra o quê? As três razões, os 3 aspectos de salvação contidos no livro de Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos. Então nós temos aí os 4 aspectos da justificação, regeneração, adoção e santificação. Esses 4 aspectos que são fundamentais para a salvação. Agora é interessante, porque dentro desses 4 processos, aí, desses 4 aspectos, existe uma tríplice ação de Deus. 3 ações de Deus aí. 3 ações importantes. A primeira é que o Pai ordena. Então quando Ele ordena, o caminho está aberto para a justificação, porque Ele ordena. Então a primeira coisa que está contida na epístola de Paulo aos Romanos é a justificação dos pecadores. Por quê? Porque todos pecaram. Judeu, gentil, romano, todo mundo está debaixo do pecado, estão destituídos da glória de Deus, necessitam da justificação. Sabe o que é justificação? Ser declarado por Deus justo. Ser declarado justo por Deus. E é por isso que João Batista pregava o quê? Por que falava que ele preparava o caminho? Porque ele pregava o arrependimento. Sem arrependimento não tem justificação. Sem arrependimento não tem justificação. Por isso que João Batista pregava o arrependimento. E a
bastante amor. Raça de víbora. Sabe por que raça de víbora? Venenosos. Venenosos tal qual uma víbora. Que fazia ser uma coisa, mas quando virava as costas te picava, te matava. Era assim que o povo vivia. Ah, mas quando Jesus ainda criança entra naquela sinagoga. Ah, e quando Jesus ainda criança entra naquela sinagoga e abre o rolo de Isaías. Ah, quando ele abre o rolo. Ah, quando ele abre o rolo. Jesus quer abrir o rolo aí na tua vida. Jesus quer abrir o rolo dele aí na tua vida. Ai, que dia gostoso o dia que ele abriu o rolo na nossa vida. Você lembra o dia que ele abriu o rolo na tua vida? O rolo estava todo fechado, a gente não entendia nada, mas teve um dia que ele abriu o rolo na minha e na tua vida. O dia que Jesus abriu o rolo na minha vida, ele falou: você é importante para mim, eu te amo. E muito vou te usar na minha obra. Assim foi que ele abriu o rolo na minha vida. Como é que ele abriu o rolo na tua vida? Aleluia. Deus não colocou no coração do pastor, irmão João, você fazer esse trabalho de oração essa semana à toa, não. É porque Deus abriu o rolo na tua vida e Ele sabe disso. O Espírito de Deus testifica com o Espírito do pastor. E o Senhor abriu o rolo dele na tua vida um dia. Rafael, Deus não tem te usado à toa, não. Porque um dia Jesus abriu o rolo dele na tua vida. Você não está no meio do círculo de oração por acaso perdido aí não, Isabela. Porque Jesus um dia abriu o rolo dele aí na tua vida. Irmãos obreiros que estão aqui em cima do púlpito, você não está aqui por acaso não, porque um dia Jesus abriu o rolo dele na tua vida. E quando Jesus abre o rolo, irmão, sabe o que acontece? Transformação. No domingo passado aqui o pastor Zé de Paula pregou com poder e autoridade e unção acerca de Zaqueu. E é lindo. E é lindo. Porque onde Jesus entra, a casa que Jesus entra, a vida que Jesus entra, tem transformação, tem libertação, tem mudança de vida, tem regeneração, tem arrependimento, tem conversão, tem regeneração. Eu acho linda essa questão da regeneração, do novo nascimento. Eu acho linda essa questão de ser justificado pela fé. Porque teve um dia que eu fui pegar uma revista para ler e o Papa Bento XVI, ele disse o seguinte: o título de Madalena arrependido eu deixo para os evangélicos, os protestantes. Aí, mas eu peguei aquilo lá, mas me deu uma ira santa na hora que eu li aquilo. Mas você acredita que na hora que me deu a ira santa, o Espírito do Senhor me repreendeu? Na hora. Então, rapaz, não fique irado não, você tem que dar risada, você tem que pular aqui com essa revista na mão. Como assim pular com essa revista na mão? O Espírito Santo começa a falar comigo. Maria Madalena foi uma mulher que tinha 7 espíritos ruins na vida, rapaz. E sabe o que aconteceu? Eu, o Espírito Santo, quando cheguei na vida daquela mulher lá, os 7 espíritos teve que bater em retirada. Porque onde está o Espírito de Deus, espírito imundo não fica. Onde Jesus chega, há justificação. E tem outra, hein? Depois de ser tirado os 7 espíritos, depois que Jesus foi sepultado, e depois que ele ressuscitou, ela foi a primeira vez Jesus ressuscitado. Sabe o que eu entendi ali? Só quem é justificado, é só quem é regenerado, é só quem se arrepende, é só quem se converte, que vai ter a oportunidade de ver Jesus face a face ressuscitado na glória. Quem quer ver Jesus ressurreto na glória? Quem quer ver Jesus face a face? Quem quer contemplar a glória de frente àquilo que Moisés contemplou pelas costas? Oh,
não tiver pecado, pode começar a tirar a primeira pedra. Estão jogando pedra em você. Estão jogando pedra no teu ministério. Estão jogando pedra na música, no hino que você canta. Estão jogando pedra na palavra que você prega. Estão jogando pedra nos teus erros, nas tuas falhas. Mas Paulo disse lá: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certa feita listaram todos os pecados, os problemas, os erros, as falhas de Lutero. Lutero pegou a caneta vermelha e escreveu embaixo de todas aquelas coisas que eles achavam que era errado. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado.